Olá pessoal, mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo e nessa questão 17, né, gente? Enfim, a gente vai continuar resolvendo exercício. Nessa questão 17 pede que determinemos a área do triângulo. Ora, recapitulando, a área de um triângulo é só você fazer base vezes altura e dividir por 2, certo? No entanto, aqui nessa figura, nós temos a base 8 e a altura nós não sabemos. Felizmente, foi informado para a gente esse ângulo aqui, ó, um ângulo de 30 graus, e foi informado também essa medida aqui. Então, nesse triângulo aqui destacado, em relação a esse ângulo, esse x é o que dele? Esse x é o cateto oposto. E esse 12 é o que? A hipotenusa, já que aqui é 90 graus. Ó. A propósito, esse 8 não faz parte desse triângulo. Ó. Esse 8 é a distância de toda a base do triângulo aqui grandão, tá certo? Então, considerando esses dois elementos aqui, o cateto oposto e a hipotenusa, a gente vai usar qual razão trigonométrica? Muito bem, acertou quem disse que era o seno. O seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30, 30 é um ângulo notável, então o seno de 30 é conhecido. O resultado dele é meio, 1 sobre 2. O cateto oposto ao ângulo de 30 aqui é x, que representa a altura, e a hipotenusa, 12. Então a gente tem uma proporção em que 2 vezes x é igual a 1 vezes 12, que dá 12. Daí divide por 2, acha que x é igual a 6. E agora sim, a gente quer saber a altura do triângulo. A altura do triângulo. Base, que é 8, vezes a altura, que é o x, que nós achamos agora que é 6, dividido por 2. Então, a altura, a área desse triângulo, tá? 8 vezes 6, 48, dividido por 2, dá 24 metros quadrados. Beleza? Só reforçando, podia ser 6 dividido por 2 dá 3, aí 8 vezes 3, 24. Ou ainda 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 6, 24. Muito bem, qualquer dúvida, posta nos comentários. A gente vai ainda fazer nessa aula questão 18. Gente, essa questão 18, ela é, no meu ponto de vista, uma questão muito bacana, muito bem elaborada, tá? Observe. É dito o seguinte, uma pessoa com altura de 1,70 m situa-se na margem de um rio. Situada na margem de um rio. Ela vê sob um ângulo de 60 graus o topo de uma árvore na margem oposta. Quando ela se afasta 40 metros, perpendicularmente à margem do rio, esse ângulo é de 30 graus. Com isso, qual a largura do rio? Qual é a altura da árvore? Deixa eu ver se você entendeu. Eu vou fazer o esboço do desenho e acompanha para você ver qual é a minha empolgação com essa questão. Nós temos uma pessoa, sabemos a altura dela, 1,70 m, ela está situada na margem do rio, né? Então, eu vou fazer aqui um desenho, digamos que aqui está um plano, aqui começa um rio, tá? Aqui a gente vai ter a outra margem, e aqui vai ter uma pessoa aqui na margem de um rio, essa pessoa tem 1,70 m, na outra margem vai ter uma árvore. Ok? E aqui é o rio. Muito bem. Bom, ela vê nesse ponto aqui, ela vê o topo da árvore sob um ângulo de 60 graus. Entendido? Aí o que acontece? É dito que se ela se afastar 40 metros, no segundo momento, né? Digamos que aqui ela se afastou, ó,
40 metros. Aí ela vai ver o topo da árvore sob um novo ângulo, que é um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui é 30 graus. E aí, gente, olha qual é a minha empolgação nessa questão. Com isso e conhecimentos matemáticos, essa pessoa consegue calcular a largura do rio, chamar essa largura de x, tá? Ela não atravessa o rio, ela calcula a largura do rio e também consegue calcular a altura da árvore, que está lá do outro lado do rio. Ela não se aproximou da árvore. Ela sequer cogitou em subir a árvore e ela conseguirá, né? A gente vai ver isso, determinar a altura dessa árvore. Então ela vai conseguir duas medidas a princípio inacessíveis, que é a largura do rio, já que ela não vai atravessar o rio, e a altura da árvore sem se aproximar da mesma. Bastando para isso ela saber esse ângulo, ela saber esse afastamento, ela saber esse outro ângulo, tá? Eu vou chamar a altura da árvore. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, acompanhe o raciocínio. Eu vou chamar essa parte aqui, ó, destacar aqui bem forte. Essa parte aqui eu vou chamar de y, tá? Logo, a altura da árvore é y mais 1,70, né? Por quê, professor? Não entendi. Ora, é esse pedaço y, mais daqui para o chão, que é a altura dessa pessoa, que é 1,70, tá certo? Então, aqui, ó, 1,70. Já que ela está olhando aqui na vista do olho, assim, na mesma altura do olho. Pois bem, então como é que a gente vai fazer para calcular esses dois valores aqui, essas duas medidas, a princípio, impossíveis de serem medidas, né? Assim, gente, ó, nesse triângulo aqui destacado, a gente tem o ângulo de 60, tem essa medida y que a gente quer descobrir, tem essa medida x que a gente quer descobrir, tá? São o que em relação a esse ângulo? 2 catetos, muito bem. Então, a gente tem a tangente de 60 igual a cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é x. E a tangente de 60 é um ângulo conhecido. A tangente de 60 é raiz de 3. A tangente de 60 é igual a raiz de 3. É um dos ângulos notáveis, né? 60 graus. Daqui a gente pode passar o x multiplicando e chegar aqui, y é x vezes raiz de 3. Vamos guardar esse valor. Beleza? Façamos algo parecido agora para esse outro ângulo, 30 graus. Então, fazer aqui, ó. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto a 30 graus. Gente, cateto oposto a 30 graus é y, tá? Y mais 1,70 é a altura da árvore, depois a gente fala dela. Mas eu estou só nesse triângulo aqui, ó. Aqui, y e aqui, tá? Então, y sobre o cateto adjacente, que é toda essa medida aqui, ó. Veja que essa medida é o x somado com os 40 graus, com os 40 metros que ele se afasta. Então, é x mais 40, ok? É o x que corresponde à largura do rio, mais os 40 graus que ele se afastou aqui. E a tangente de 30, como nós sabemos, é um ângulo notável, o ângulo de 30, né? E aí, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Agora, vamos substituir esse y por esse y aqui, ó, x raiz de 3. Então, a gente vai ficar assim, ó, no lugar desse y, x raiz de 3 sobre x mais 40 igual a raiz de 3 sobre 3. Ok? Gente, eu tenho raiz de 3 multiplicando aqui e do outro lado também. Dá para cancelar. Se tiver dúvida nisso, só perguntar aí que eu explico melhor, tá certo? Então, a gente agora vai ficar o quê? Fazer meio pelos extremos, tá? Vai ficar com 3 vezes x. 3 vezes x, ó, 3 vezes x é igual a x mais 40 vezes o quê? Vezes 1.
x mais 40 vezes 1, que dá x mais 40. Bom, esse x pode passar aqui para o primeiro membro. Vai ficar 3x menos x dá 2x igual a 40. De onde a gente vai achar o valor de x? X é igual a quê? 20. Muito bem. Tá? Como x é 20, achamos a largura do rio, 20. A gente pode agora substituir aqui, ó, e achar y. Y vai ser 20 vezes raiz de 3. Raiz de 3 foi dado aqui no enunciado, que é 1,7. Então, 20 vezes 1,7. Y, então, vai ser 34. Tá? A altura da árvore, então, respondendo agora a pergunta B aqui, ó, é 34 mais 1,70, 35,70. Ok? Alguma dúvida, poste aí nos comentários. Só para reforçar, se eu não tivesse cancelado essas raízes, esse 3 multiplicaria aqui, 3x raiz de 3, e esse x mais 40 multiplicaria esse outro raiz de 3. Tá? E agora, se eu passasse esse raiz de 3 para cá dividindo, fica evidente que eu posso cancelar, né? E aí a gente volta para essa situação. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.